Então vamos lá. Eu estava falando sobre o versículo de Deuteronômio 32:20. Um pode perseguir 1000. Pode, é uma possibilidade. Mas 2 põe em fuga. Você já tem um efeito. Então o primeiro fator, quando nós temos amizades espirituais, é que as nossas iniciativas, ações, tem efeito, tem resultado. E o resultado que tem, esse é o segundo fator, é multiplicação. Então, a capacidade, quando você está sozinho, ela tem um limite. Agora, você transcende o seu limite quando você se une a alguém com o mesmo propósito, caminha na mesma direção. E o nome disso é o fator multiplicação. Então, amizades espirituais podem te projetar para um novo nível. Um novo nível de resultado, um novo nível de qualidade, um novo nível daquilo que flui sem esforços demasiados, sem desgaste. Se você já orou por uma provisão, uma intervenção divina na sua história, se em determinados momentos você teve necessidades emocionais, necessidades profissionais, necessidades financeiras, se você teve algum tipo de necessidade, você orou, pediu a Deus, isso não cai do céu. Provavelmente Deus escolhe envolver pessoas como seus instrumentos para liberar e para responder às suas necessidades. Não é verdade? Olha que interessante. Quando Jesus foi alimentar a multidão, ele não fez pão cair do céu, que era uma expectativa das pessoas que ele fosse o novo Moisés. É como Mateus apresenta Jesus, como o novo Moisés. Ele não fez cair maná do céu para alimentar aquela multidão no deserto, como aconteceu no Egito. Mas Jesus operou o milagre por intermédio das mãos dos seus discípulos. Ou seja, hoje em dia, Deus, quando quer operar na nova aliança, ele envolve pessoas. Então, toda vez que Deus vai fazer uma intervenção sobrenatural na nossa vida, responder um clamor, trazer uma resposta, ele escolheu fazer isso por meio da igreja, fazer isso por meio dos relacionamentos espirituais que ele tem com você. Por isso ele chamou uns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, para que junto a gente se una e veja a manifestação do corpo de Cristo. Todos nós somos importantes. Então, se você precisar se desenvolver numa determinada área, normalmente Deus vai usar uma pessoa para te desenvolver para essa área. Você tem um destino, esse destino é maior do que você. Deus tem um propósito, tem um plano na sua vida. Nós vemos isso claramente em Jeremias. Nos primeiros capítulos ali, 1 e 2, você vê que Deus separou Jeremias desde o ventre e ele o constituiu profeta às nações. Então, desde o ventre, antes de ser concebido na madre, Deus já tinha um plano. E em Jeremias 33 diz que esses planos são de paz e não de mal. Então Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Certo? Ele nos constituiu, ele tem uma missão para cada um de nós. E essa missão, ela tem uma peculiaridade, ela é maior do que nós mesmos. Ela está além das nossas capacidades. Então o chamado que Deus nos faz é um chamado impossível. Só é possível por intermédio de dependência de Deus. Agora, como que nós podemos depender do poder, da habilidade, da contribuição, todo o potencial do Espírito Santo? Ele usa pessoas. Por isso ele distribuiu pela graça, conforme ele quer, segundo o que diz Coríntios capítulo 12. Ele distribuiu pela graça 9 dons do Espírito. Então, não estão todos depositados em uma pessoa apenas, para que ninguém se glorie, para que possamos ser, assim como a Trindade, interdependente. Nós possamos ser interdependentes uns dos outros. Nós vemos a manifestação de Deus através uns dos outros. Então não tem como você ter uma caminhada espiritual para viver o plano que Deus tem para a sua vida, viver seu propósito sozinho. Olha que interessante. Sempre que alguém era ungido, junto com essa unção vinha uma conexão. Então, quando Davi foi ungido para ser rei de Israel, Deus enviou Jonatas
que era o sucessor ao trono, era a pessoa imediata, e Jonatas deu acesso a ele à corte, aos modos, né, do palácio, aprendesse ali de perto o protocolo, como que funcionavam as coisas, começasse a ter uma visão de realeza, começasse a se vestir como realeza. Então Deus tem amigos para o seu destino, Deus tem amigo para o meu destino. Um outro episódio, você vê Raabe. Quando Deus quis trazer o seu povo para Jericó, por uma nova realidade, ele estabeleceu uma conexão importante entre 2 espias e uma mulher de má reputação. Então, um amigo do seu destino não necessariamente precisa ser uma pessoa de excelente reputação. Isso contraria um pouco essa ideia terrena de network, né? Não que a ideia de network é uma ideia terrena, mas quando você pensa em network, que é uma rede de contatos, sob uma perspectiva terrena, você pensa que você deve se unir a pessoas que têm visibilidade, notoriedade. Mas não necessariamente. A gente precisa de pessoas que tenham reputação, mas a gente precisa de pessoas que tenham um coração dependente como instrumento do Espírito Santo na nossa vida. Foi o caso de Raabe. Ela não tinha reputação para oferecer, mas ela tinha uma casa para acolher. Ela tinha um coração de fé que enxergava e valorizava as mesmas coisas que aqueles 2 espias tinham. Então, o que Raabe tinha a oferecer? A mesma visão. A mesma visão, a mesma insatisfação. Não quero mais continuar vivendo da mesma maneira. Então é muito importante para a gente estabelecer relacionamentos e entender que não necessariamente a pessoa precisa ter reputação para oferecer, mas ela precisa ter um coração e ela precisa ter a mesma visão que a deixa inconformado da mesma maneira que você está. Então olha que interessante, amigos do nosso destino, eles nos colocam numa posição de troca, porque ela forneceu informações valiosas sobre a conquista de Jericó, e isso, em troca, ela recebeu segurança, proteção para o próximo estágio, para o próximo momento, para a próxima estação. Então, para e pensa, os amigos que Deus coloca na nossa história, não necessariamente eles sempre terão algo para oferecer, mas em algum momento eles serão chaves para a nossa vida. Então, não apenas procure por amizades espirituais, mas seja um amigo espiritual. Mas o que define uma amizade espiritual? O que é ser um amigo espiritual? Eu vou te dar 5 características que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. 1 Coríntios 14, versículo 3, diz o seguinte: aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O versículo anterior diz: procurai com zelo os dons espirituais. Procurai com dedicação uma vida espiritual. E o versículo 2, ele especifica qual é o resultado de uma vida espiritual. O que faz uma pessoa espiritual? Que expectativa? O que ela deseja ver? Que impacto ela deseja ver? Ela deve proporcionar. Que impacto uma pessoa espiritual deve proporcionar? O que profetiza fala aos homens. Primeiro, fala o quê? Edifica, encoraja e consola. Então essas são as 5 marcas de uma pessoa espiritual. Primeira coisa, ela precisa de uma visão profética. Então a marca de um amigo espiritual é aquele tipo de pessoa que tem uma visão profética não de como você está, do seu estado, mas de quem você é em Deus. Então ele já olha para você e já te imagina vivendo a plenitude do chamado de Deus, já imagina a realidade que Deus tem para você. Se você hoje está no meio de uma tempestade, ele já olha para você e já vê você em bonança, já vê tranquilidade, já vê conquista, já vê a situação como se já fosse resolvida. Você tem esse tipo de amigo? Alguém que fala assim, cara, esse momento que você está vivendo vai passar. Eu já vejo
que essa tempestade, eu já vejo as nuvens abrindo, o céu se abrindo na sua vida. Eu vou declarar, eu vou te ajudar, eu vou orar com você, porque eu já vejo isso acontecendo. Então essa é uma marca de um amigo espiritual. Você é um amigo assim espiritual para alguém? Alguém que... Ou então alguém que está ainda numa fase, num estágio inicial, um primeiro momento, num pequeno começo. Como a Bíblia fala, não despreze os pequenos começos. Então um amigo de verdade não despreza esse começo, porque ele já vê lá na frente. Ele já enxerga como se você já tivesse posicionado, desfrutando da plenitude. Você ainda não está desfrutando da plenitude, mas um amigo espiritual ele já vê como se fosse o cumprimento da plenitude daquela realidade. Então, a primeira marca de um amigo espiritual é essa visão profética. E essa visão desse amigo, ela se manifesta no que ele fala. Então, o que os seus amigos falam na sua vida hoje? Você provavelmente tem alguns amigos. O que eles falam na sua vida hoje? Qual é o teor? Qual é o conteúdo do que eles falam na sua vida hoje? Então a primeira coisa que você deve pensar é quem fala na sua vida hoje, quem fala na minha vida hoje. E o que fala. Essa pessoa que fala, qual é o conteúdo do que ela diz? O que ela fala na sua vida? Aí nós vamos para a segunda marca de um amigo espiritual. O que ele fala na sua vida é algo que edifica. O que é edificar? Edificar é construir, colocar tijolo sobre tijolo. É aprendizado. É uma coisa que você não volta atrás, não retrocede. Olha, agora eu já aprendi que isso aqui é importante, então eu não vou retroceder mais sobre esse ponto, porque esse ponto eu já aprendi. Então são pessoas que constantemente vivenciam aprendizados e têm condição de proporcionar a você esses aprendizados, comunicar, transmite a você o que ela está aprendendo. Edifica. Edifica espiritualmente. Então não é apenas edificar naturalmente, é edificar espiritualmente. Como? Com o quê? Com versículos, com sonhos, com visões, com percepções, com testemunhos. Cara, eu passei por uma situação parecida com essa, eu confiei em Deus, eu fiz isso aqui, eu pratiquei esse princípio, eu tive esse resultado, glória a Jesus, olha o que eu estou vivendo. E aí você começa a ser contagiado por aquele espírito daquela pessoa que tem uma fé resoluta naquela área, porque ela acabou de viver aquilo. Então essa pessoa está te edificando. Está compartilhando com você aprendizados, está compartilhando com você conhecimento, está compartilhando com você descobertas. Não são pessoas que, quando abrem a boca, estão falando do caos que está no mundo. São pessoas que falam de qual resposta o mundo precisa, de qual solução ela está carregando para o mundo. Então são pessoas que têm uma contribuição. Elas não saem da sua vida, elas não saem de um encontro com você sem deixar um tijolinho a mais. Faz sentido? Você é esse tipo de pessoa que a cada encontro com seus amigos, você deixa com eles uma contribuição a mais? Enriquece eles com conhecimento, enriquece eles com descoberta, enriquece eles com testemunhos. E quando você está com seus amigos, você sai desses encontros enriquecido? Ou você sai pesado? Ou você sai mais preocupado? Ou você sai mais tenso? Como você deixa esses encontros com seus amigos? Essa resposta é muito importante, porque vai te fazer repensar se você quer estar com esses amigos novamente. Porque tem amigos que, ao invés de edificar, retiram tijolos da sua vida. Você estava ali empolgado. Você estava ali com a fé resoluta de que Deus ia trazer uma transformação para a sua realidade. Mas você já sai dessa conversa, sai desse encontro com dúvidas. Ou seja, são pessoas que furtam algo da sua vida a cada encontro. Então, esse não é um amigo espiritual. Segunda coisa, o que esse amigo espiritual... Terceira marca de um amigo espiritual. O que fala, encoraja. A palavra ali é exortar.
E muitas pessoas confundem exortar com admoestar na Bíblia. Acha que exortar é. Não é. Exortação é chamar para perto para transferir coragem. Essa é a tradução no dicionário Strong. Chamar para perto para transferir coragem. Então, exortar é, primeiro, se conectar, é estar pertinho e você está ali abastecendo a fé da pessoa, incendiando a fé da pessoa. Você está ali, vai cara, vai dar certo. A minha mãe é uma pessoa extremamente encorajadora. Ninguém sai de perto da minha mãe sem sair dali empolgado. Pô, cara, você canta bem, você vai arrebentar. Poxa, você faz isso muito bem, olha que habilidade que você tem nesse trabalho artesanal, coisa linda. Nossa, você cozinha muito bem. Ela está sempre encorajando, empoderando pessoas. Uma pessoa encorajadora. Será que você é uma amizade assim para as pessoas que estão ao seu redor? Que sempre que elas chegam perto de você, você está transferindo força, ânimo, coragem. Aquela pessoa que traz um incentivo. Você, tô na dúvida, não sei se eu tomo essa escolha ou não, não sei. Aí você fala, vai sim, cara. Faz, vai fundo. Olha como que nós ficamos vulneráveis diante dos nossos amigos. Que um amigo ele tem o poder de te encorajar e de te desencorajar. E o desencorajar também é importante quando isso é feito para as coisas erradas. Ele, cara, não faz isso não. Isso aí vai ser prejudicial para a tua vida. Então um amigo, ele tem um papel, um amigo espiritual, ele tem um papel de encorajar você para prosseguir em direção ao destino que Deus tem para sua vida e te desencoraja a você negociar princípios e valores que vão te deixar fora da vontade de Deus, dos planos de Deus para a sua vida. Quarta característica de uma amizade espiritual. O que fala consola. A palavra consolo aqui no original quer dizer conforto. É como se fosse, a ilustração na língua hebraica é como se fosse num dia de inverno, e o inverno em Israel é bem rigoroso. Então, quando fala conforto, é o conforto mesmo de um cobertor, aquilo que aquece o interior, sabe? Aquilo que abraça o coração. Então, é alguém que você pode baixar suas armas, alguém que você pode abrir o coração e você vai sair dali sentindo que você tem respaldo, que você tem um refúgio, que você tem alguém com quem contar. Que coisa boa, né? Ser um amigo assim para alguém e ter um amigo assim. E eu te pergunto, seus amigos são assim? Que você sai dali, estou em terreno seguro. O que eu falo aqui vai ficar aqui e não vai ser passado à frente. E quinta marca de um amigo espiritual, equipa. Um amigo espiritual equipa. Como assim equipa? Olha o que diz o texto de 1 Samuel 18, 3, 4. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo, lembrando que Jonatas era príncipe. Então, a veste que ele usava era uma veste nobre, que todos de longe reconheciam como sendo da realeza. Então Jonatas traz nobreza sobre Davi. Transfere para Davi honra. Transfere a sua reputação para Davi. Então, primeira coisa que um amigo espiritual vai fazer é te equipar com honra, com a reputação dele. Quando você começa a andar junto com um homem de Deus, você vai passar a ser visto como um homem de Deus. Quando você começa a andar com pessoa de boa índole, de boa reputação, você será visto como uma pessoa de boa reputação. Então, a quinta marca de um amigo espiritual é que ele transfere para você honra, transfere reputação, transfere admiração. Deu a Davi com sua túnica, sua espada.
Então, a espada fala de armas e fala de autoridade. É incrível quando você tem um amigo espiritual que ele fala assim, faz isso aqui funciona. Cara, fiz um jejum e vivi minha vida transformada. Usa essa arma aqui, cara. Essa arma que eu uso pra caramba. Uso o tempo todo. Usa ela. Você vai ver que diferença vai fazer na sua vida. Pô, usa a oração. Acorda mais cedo de madrugada. Verbaliza. Usa a leitura da palavra. Eu leio assim a palavra, eu estudo. Olha só, eu tenho esse... Inclusive fica uma indicação para você, Bible Project, que ele te dá uma visão panorâmica da Bíblia. A gente usava isso muito no capa a capa, o material deles, é fantástico. Olha esse aplicativo da Bíblia aqui, que traz uma tradução. Você busca aqui as palavras nos termos strong. Então a pessoa ela vai te dando armas. Olha, use a ferramenta da comunicação assertiva. Isso é uma arma. Perdão, isso é uma ferramenta, é o próximo ponto aqui. Mas um amigo espiritual, ele transfere para você as suas armas. E o seu arco e o seu cinturão. Então, o cinturão, o arco é uma arma também, e o cinturão é uma ferramenta. É o cinto de ferramentas. Então, a quinta marca de um amigo espiritual é que ele equipa com o quê? Com a sua reputação, com a sua honra. Ele equipa você com suas armas e ele equipa você com as suas ferramentas. Eu tenho essa ferramenta, eu faço assim, assim, assado, eu tenho esse recurso, então toma aqui, vamos lá, eu vou te ajudar, vou cooperar com você, tem isso aqui à sua disposição, precisa de um carro? Usa o meu. Precisa disso aqui? Vai com isso aqui que eu tenho. Ele está te equipando. E aí Jeremias 9,4 nos faz um alerta. Estamos caminhando para o fim aqui. Muito cuidado a quem confias a tua amizade. E eu quero deixar esse alerta para você. Muito cuidado com quem você confia a tua amizade. 2 Coríntios 6,14 diz assim, não se ponham em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum justiça e a maldade, que comunhão pode ter luz e trevas. Quando a Bíblia fala não se prenda a julgo desigual, não está falando apenas de relacionamentos românticos, mas em pessoas que têm uma disposição diferente da sua, valores diferentes do seu, princípios e valores do seu. O que é julgo? Julgo é aquela peça de madeira que é colocada sobre aqui o pescoço dos bois. Então, se um boi ele tem menos disposição do que o outro, um está preso ao outro. Então um vai fazer mais força para compensar a missão que ele tem. Quando ele carrega o outro, se torna um peso e não um amigo para potencializar os resultados, como nós vimos lá. Um persegue 1.000, o outro põe em fuga 10.000. 2 põe em fuga 10.000. Então, essas conexões profundas que nós estabelecemos com pessoas tem o poder de nos paralisar, tem o poder de ser um peso para nós. Ou pessoas mais baixa estatura, no boi ali no caso, né, mais baixa, e vai pesar sobre alguém. E a amizade precisa ser bom para os dois lados, senão não é amizade. São vampiros emocionais. Tem que ser bom para os dois lados. Isso pode te impedir de cumprir o chamado e o destino que Deus tem para você. Olha esse texto aqui, rápido aqui, eu já estou caminhando para o fim, de Alan Scott. Nem todo mundo está qualificado para se relacionar com você. Tome a decisão antecipada de ser seletivo com quem entra na sua vida e com quem você confiará o seu coração. Cultive amizades com quem você está constantemente sendo pressionado, continuamente desafiado e frequentemente se divertindo. Escolha amigos que perseguirão sonhos junto com você, que farão sacrifícios por você, que liberarão seu destino e a quem você pode se entregar totalmente sem reservas. Então desfrute da liberdade, da fecundidade desse relacionamento vivificante. Fantástico esse texto aqui de Alan Scott. E eu vou encerrar aqui com uma frase de Sigmund Freud. O caráter de um homem é formado pelas pessoas com quem escolheu conviver. O caráter de um homem é formado
pelas pessoas com quem ele escolheu conviver. Com quem você convive? Quem são as pessoas mais próximas do seu coração? O seu caráter será forjado por elas. Então tenha muito cuidado em escolher e ser seletivo com quem vai se tornar uma amizade. E a primeira coisa que você deve se perguntar, esse amigo é um amigo espiritual? Porque você vai precisar, se você deseja viver uma vida espiritual, se você deseja cumprir a vontade e o plano de Deus para sua vida, você vai precisar de amigos espirituais. Então se pergunte, os meus amigos hoje, eu tenho amigos espirituais? Ou a segunda pergunta, será que eu sou um amigo espiritual que vê como Deus vê, que o que fala edifica, o que fala encoraja, o que fala consola e está sempre equipando, transferindo ferramentas, armas e honra? Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Fique atento aí a um vídeo se você não assistiu. E eu quero te pedir, compartilha, pega esse link e compartilha aí para 7 pessoas pelo WhatsApp. Deus te abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau. Se você quebra o princípio te quebra. A mentoria Transformadamente é uma mentoria necessária para todos aqueles que querem ver o fruto de uma mente transformada. A praticidade da mentoria, ela transformou de forma muito geral a minha vida. Existe o conhecer e a prática. Alinhar esses dois faz com que você viva a surpresa dos princípios. Foi um divisor de águas essa mentoria. Isaki is an extraordinary leader because he is sound in scripture, he's serious in the word of God. Consegue insights do céu de uma forma mais clara. Um homem de Deus, um homem que eu admiro muito, generoso. É ousado e temente. Tá sensível e tá cumprindo o propósito dele. Extremamente inteligente, consegue pegar um conceito e fazer a gente enxergar como a gente vai funcionar isso na prática. Existem muitas promessas na Bíblia, disponíveis, conquistadas para nós. Coisas que Deus preparou para você que você não está vivendo. E eu quero segurar na tua mão, te ajudar. Existem passos práticos que precisam ser dados para que você possa caminhar em direção àquilo que Deus planejou para a sua vida.